Gostaria de agradecer ao nosso irmão Ricardo, nossa irmã Vitória, no qual nos concedeu o convite nesta noite. Fico ricamente agradecido por esta noite maravilhosa e já me sinto parte desta igreja. Aleluia. Gostaria de abrir com os irmãos a palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Crônicas. Aleluia. Aleluia. 1 Crônicas, capítulo de número 13. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo de número 13, versículo de número 3. Aleluias. Glória a Deus. Toda a igreja encontrou? Amém, Jesus. Aquele que não encontrou, pede ajuda, pede socorro para o irmão. Aleluias. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, pois não a buscamos nos dias de Saul. Pois está indo no verso 10. Acendeu-se a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, pelo que morreu ali perante Deus. Então Davi se desgostou porque o Senhor havia interrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, e ali o dia até hoje. Davi temeu a Deus naquele dia e perguntou: como trarei a mim a arca de Deus? Gostaria de estar com os irmãos até no livro de Romanos, capítulo de número 12. Aleluias. Romanos, capítulo de número 12. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Romanos, capítulo de número 12, verso número 11. Aleluias. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: não sejais vangarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, preservai na oração. Somente até aí. Antes de estar começando a ministrar a palavra de Deus, gostaria de estar levantando uma pequena oração, como é de costume meu, para agradecer a Deus. Gostaria de convidar a igreja para estar orando junto comigo. Soberano Deus, eterno Pai, eis-me aqui, Senhor, meu Pai querido. Sou apenas posso, eu não tenho nada para trazer para o teu povo, mas tenho aqui, Senhor, a tua palavra santa e bendita. Que não venha ser eu, Pai querido, falar com o teu povo, mas que venha ser o Senhor usar a minha boca para ser canal com eles. Amado Pai querido, tu conheces, tu sonda cada coração nesta noite, tu sabes a necessidade, tu sabes, Senhor, meu Pai querido, daquilo que cada um carrega dentro de si, Pai. Que tu possa nesta noite me diminuir, Pai, e que tu possa nesta noite crescer aqui, porque tudo isto é para a honra e glória do Senhor. Aleluia. E a igreja pode estar tomando o teu assento. Aleluia. Glória a Deus. Olha para o irmão do teu lado e fala assim para ele: esta noite, a presença de Deus vai tocar em você, de uma forma diferente. Mas isto depende de você. Simplesmente abrindo o teu coração. Aleluias. Eu estava orando a Deus, pedindo a Deus para Deus me dar uma palavra para que eu viesse trazer a amada igreja. Eu comecei a meditar, comecei a conversar com Deus, e Deus me deu uma palavra na qual está localizada nesta passagem em 1 Crônicas, na qual nos mostra que Deus, por um certo momento lá no livro de Êxodo, Ele falou com o teu servo Moisés. Falou: Moisés, eu vou te passar algumas instruções. Eu vou estar passando para você algo que vamos estar criando, um tabernáculo e uma arca da aliança. Esta arca eu me farei presente ali, em meio ao meu povo. E Deus começou a falar com Moisés. Deus começou a passar para Moisés tudo aquilo que Moisés tinha que fazer. A palavra de Deus diz que Moisés ouviu a Deus, criou a Deus o tabernáculo, criou a Deus ali a arca da aliança. E a palavra de Deus diz que em certo tempo Deus aparecia com a tua santa e bendita presença lá, recebia o sacrifício, recebia a adoração do povo, e Deus abençoava e perdoava o povo dos teus pecados.
Mas com o passar do tempo, a palavra de Deus nos mostra que passaram-se alguns sacerdócios, passaram-se alguns momentos, e a palavra de Deus nos mostra que esta arca, na qual significava a presença de Deus, ela foi tomada. A palavra de Deus nos mostra que esta arca, ela deixou de sair dali, na qual era o lugar dela, e ela foi levada pelos filisteus. Mas houve um momento na qual um homem chamado Davi, um homem muito especial, na qual foi esquecido por homem, mas foi lembrado por Deus. Este homem chamado Davi, ele simplesmente, após receber o teu reinado, após receber ali tudo na qual Deus havia prometido para ele, ele começa a andar em meio ali das promessas que Deus havia dado a ele, e ele percebe que algo faltava no meio do povo. Ele percebe que a arca de Deus, que a presença de Deus não estava mais lá. Ele percebe que ele tinha tudo ali perfeito, mas não estava completo, estava faltando a presença de Deus. E a palavra de Deus nos mostra que Davi vai até atrás do profeta Abiatar, e o profeta Abiatar começa a falar com Davi. Fala: Davi, eu vou te contar a história do que aconteceu com esta arca. A arca de Deus, quando estava ali no reinado de Saul, esta arca, ela estava ali no seu devido lugar. Mas houve um momento que os dois filhos de Eli, presenciando a situação do povo, presenciando que o povo ali estava perdendo a guerra, eles entraram em desespero, eles perderam ali a visão espiritual, eles estavam ali em pecado, e quiseram pegar a arca e levar no meio da guerra, achando que esta arca ia trazer um milagre, achando que ali Deus ia livrar eles, mas eles estavam em pecado, estavam ali na fornicação, em pecado, estavam ali desagradando a Deus, mas eles pegaram aquilo e levaram no meio da guerra, e ali aquele povo perdeu-se a guerra. Então os filisteus pegaram a presença de Deus e levaram consigo. E a palavra de Deus nos mostra que o povo filisteu, quando pega a presença, quando pega a arca de Deus, leva ali até o templo de Dagon, ali onde era um Deus falso, um Deus mentiroso. Levou ali como oferta, levou ali como sacrifício, mas ele levou ali não foi qualquer coisa, ele levou ali a presença de Deus, ele levou ali algo na qual era uma promessa para um povo escolhido, na qual era para um povo chamado. E quando coloca esta arca no lugar no qual não era de Deus, a palavra de Deus nos mostra que no dia seguinte, aquela estátua na qual de Dagon estava ali, ela está no chão caída, prostrada diante da arca. Sabe por quê? Porque onde tem a presença de Deus, ninguém se prostra, a não ser aquele, o adversário, a não ser nós. Porque Deus é para ser adorado, Deus é para ser exaltado, Deus é para ser colocado, prostrado diante dele. E aquele povo vendo aquilo, ainda permaneceu por mais um dia. E a palavra de Deus diz que passaram-se mais uma noite, e aquela mesma estátua amanheceu caída. Só que dessa vez não estava apenas prostrada, estava com os braços quebrados. E Deus ali falando: me tire daqui, aqui não é o meu lugar. Me tire daqui, o meu lugar não é aqui. E a palavra de Deus nos mostra que os filisteus ficaram preocupados, ficaram atemorizados diante da arca do Senhor. Sabe por quê? Porque a presença de Deus, quando ela está lá fora, quando ela está no meio do mundo, é loucura, o mundo teme, o mundo não entende. Mas a presença de Deus, quando está no meio do povo de Deus, ela é uma coisa maravilhosa, ela é uma coisa na qual começa a mover uma coisa sobrenatural, na qual não tem explicação, mas o crente olha e fala: olha, Deus está aqui operando, Deus está aqui agindo. É assim a presença de Deus no meio do povo que Deus escolheu. E a palavra de Deus nos mostra que os filisteus pegam aquela arca e tira daquela cidade e leva até uma outra cidade. E esta arca vai parar na casa de Abinadab, um homem levita, um homem adorador como eu e você. Este homem recebeu a arca de Deus, ele já conhecia os preceitos, ele já conhecia o que é a arca de Deus, ele conhecia o que simbolizava aquilo.
Mas a palavra de Deus diz que ele recebeu a arca como um levita. Imagino eu, quando ele recebeu aquela arca, era para algo especial ter se manifestado, porque ele era um levita, ele era ali da descendência, da linhagem de Levi. A palavra de Deus nos mostra que quando Deus separou o povo da tribo de Levi, Deus separou o povo e começou a dar terra para um, terra para outro, terra para outro. E quando chegou nos levitas, Deus fala: esse não terá terra, mas terá herança comigo. Esse não terá terra, mas vai me adorar dia e noite. Esse não terá terra, mas vai sentir a minha presença. Levita foi para isso que foi chamado. E aquele homem, tendo a essência do que é a presença de Deus, do que é a arca, ele recebe a arca de Deus. A palavra de Deus diz que ele pega a arca de Deus. É tão lindo que tem até uma aqui para me simbolizar. Fiquei tão feliz quando eu li: foi Jesus, tu me ouves. Então, quando ele pega aquela arca, imagine, Abinadab pega a arca, coloca dentro da tua casa. Ele pega o melhor cômodo, ele coloca lá a arca de Deus. Ele fala que aqui vai ficar a presença de Deus. Quem sabe, no decorrer do dia, ele abre as janelas. Ele começa a cuidar da arca de Deus de uma forma excepcional. Mas com o passar do tempo, ele vai esquecendo que a arca de Deus está ali, e ele não dá devida atenção. E a palavra de Deus nos mostra que a arca ficou lá com os filisteus por muito tempo, e nada aconteceu a não ser maldição, a não ser câncer. E esta mesma arca permaneceu na casa de Abinadab por um bom tempo também, e Abinadab nada aconteceu. Mas a palavra de Deus nos mostra que então, quando ali o profeta estava falando para Davi acerca da arca, Davi ouve e fala: olha, já estou aqui como rei, não adianta ter um reinado, não adianta ter tudo isso bonito, se aqui nesta casa não tiver a presença de Deus. Não adianta, a igreja está cheia, não adianta, a igreja está bonita, se ela não tiver a presença de Deus. É a presença de Deus que faz a diferença no meio do crente, é a presença de Deus que move com o teu espírito na minha e na tua vida. E a palavra de Deus nos mostra então que a arca de Deus é levada até a casa de um homem chamado Obed-edom. Obed-edom, quem que ele era? Ele era um homem simples. Ele era um homem que não era levita. Mas a palavra de Deus nos mostra que quando Davi foi lá buscar a arca, ele simplesmente falou: olha, eu fiquei sabendo da situação, vou lá buscar a arca. Ele não parou para conversar com Deus. Ele não parou para buscar o que Deus tinha para falar para ele. Ele simplesmente falou: olha, eu vou reunir ali os exércitos e eu vou lá buscar a arca. Mas a arca de Deus não toca de qualquer jeito. A arca de Deus não pega de qualquer jeito. Para você sentir a presença de Deus, tem que ser do coração, para Deus derramar da glória na tua vida, na minha vida. É com o coração que você alcança o coração de Deus. Glória a Deus. E a palavra de Deus nos mostra então que Davi vai então buscar a arca, e Deus começa a mover ali diversas coisas, e Davi não consegue trazer a arca. Davi para no meio do caminho, ele pergunta: como posso eu pegar esta presença de Deus? Como posso eu pegar a arca de Deus? Imagine só Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem com boas intenções, mas Deus colocou um impedimento para Davi não trazer a arca. Sabe por quê? Porque Deus havia falado: Davi, vai lá aprender. Vai lá aprender, não é do jeito que você pensa. Você vai aprender mais um momento, você é rei, você tem tudo, você tem estratégia, mas as coisas espirituais discernem com espirituais. Mandamentos meus não são quebrados, leis minhas não podem ser transgredidas. Davi, você vai ter que aprender, é debaixo da minha graça. E a palavra de Deus diz que Davi deixa a arca ali na casa de Obed-edom, e a arca fica ali por 3 meses. E então a palavra de Deus nos mostra que nesses 3 meses a vida de Obed-edom mudou. Um homem do campo simples, na qual não tinha a arca na tua presença,
Mas quando Davi chegou e falou: olha, Obed-edom, eu sou Davi, explicou para ele a história. Obed-edom fala: não, pois não, Davi, pega a arca, coloca na minha casa. Quem sabe ele colocou ali no centro da tua sala. Ele falou: pode pôr a arca aqui. E Obed-edom recebeu a arca. Mas a palavra de Deus diz que Deus estava tão entristecido, tão enfurecido pela situação na qual estava, que Deus não manifestava da tua glória, Deus não manifestava do teu poder naquele lugar. Mas a palavra de Deus diz que Obed-edom recebeu a arca na tua casa. E quando passaram-se 3 meses, as coisas começaram a mudar. Aquilo que não produzia começou a produzir. Aquilo que estava de ponta cabeça começou a ficar de pé. Sabe por quê? Porque a coisa de Deus começou a entrar em ação. Quando Deus entra na causa, quando Deus entra com a tua presença, começa a mudar. O diabo começa a sair, começa a mudar a situação. Deus fala: agora eu vou mudar a história, agora eu vou mudar o cativeiro, e eu vou mostrar que a minha presença faz a diferença. Mas como pode? A arca, ela ficou em 2 lugares, e um deles eram levitas, mas um simples campineiro recebeu a arca e Deus o abençoou. Imagine só Obed-edom recebendo a arca. Ele recebe a arca, ele coloca ali no lugar mais lindo da tua casa. Ele vê que a arca, ela está ali, ela não se mexe, nada acontece, e Deus no silêncio. Ali imagine, Obed-edom, ele chega na arca da presença de Deus, ele chega assim: Senhor Deus dos exércitos, tenho ouvido falar aqui da tua presença, da tua arca. Eu não sou levita, eu não sou profeta, mas eu venho agradecer porque a tua presença está na minha casa. Eu venho agradecer ao Senhor porque aqui tu tem abençoado. Eu venho agradecer ao Senhor porque eu não sou ninguém, mas sobre a tua casa, sobre a minha casa, tu permitisse que a tua presença estivesse. Um homem na qual simples, na qual ali não tinha uma unção de levita, mas ele estava com a arca na tua casa, e ele estava de noite agradecendo a Deus, ele estava de noite buscando a Deus e falando para Deus: Senhor, obrigado, porque a tua presença está na minha casa. Sabe o que eu quero dizer para você? Quando o irmão ele estava louvando, ele falou assim: olha, eu vou louvar apenas uma coisa simples. Deus falou assim para mim: foi assim que Obed-edom me alcançou. É na simplicidade. Não adianta gritar, não adianta vir com palavras bonitas, não adianta fazer de uma forma estética para o homem. Tem que fazer simples. E a simplicidade, ela vem do coração. As coisas estereóticas, ela vem do ego humano, mas as coisas simples, ela vem do coração. E quando ela sai do coração, ela chega no trono de Deus. E como lemos em Salmo 113, Deus se inclina e fala: ali tem adorador aqui, adore a Deus nesta noite. É assim, oh, aleluia. E a palavra de Deus diz que Obed-edom e a sua família foi abençoado. Então Davi, ouvindo a notícia que Obed-edom estava sendo abençoado, ele entende: eu fui buscar a arca do jeito que eu queria. Eu quis fazer do jeito que eu queria. Mas agora eu entendo. A arca de Deus, ela não pode ser tocada por qualquer um. A arca de Deus, Deus elegeu levitas para buscar. A arca de Deus, Deus elegeu alguém para cantar, para poder buscar. E eu contei com exércitos, mas eu esqueci de adorador. Eu contei com o homem, mas eu esqueci dos adoradores. Então Davi pega, chama novamente todo mundo, e chama ali os levitas e fala: olha, vamos à casa de Obed-edom, porque lá Deus tem manifestado novamente da tua glória, e nós vamos trazer a arca para o lugar de Deus novamente. E Davi chega lá na casa de Obed-edom, e Davi vai com todo o povo. Os levitas vão lá, pegam a arca, tem pessoas adorando, cantando, tocando símbolos, tem pessoas ali adorando a Deus. Olha para o outro lado e fala assim: aleluia, Jesus. Palavras movem o coração de Deus, mas ações
move a mão de Deus. Aleluia. Você entendeu? Você entendeu que você tem que falar, mas você também tem que agir. Você tem que adorar, mas você também tem que se prostrar. Você entendeu que para alcançar a presença de Deus é de uma forma especial. Mas quando você alcança, você recebe algo que ninguém pode receber, a não ser daquilo que você tem buscado com Ele. E a palavra de Deus diz que novamente a arca volta ali ao povo escolhido. Então Davi, ele fica contente, ele fica alegre em ver a presença de Deus novamente. Eu precisei contar essa história para que eu pudesse entrar na mensagem que Deus colocou no meu coração. Hoje, nós vivemos um tempo na qual as igrejas, elas estão constituídas em Abinadab e Obed-edom. Hoje nós temos um grupo de igrejas na qual elas estão no mesmo lugar. Quando eu falo igrejas, não são ministérios, somos eu e somos você. É cada um de nós. Às vezes, nós vemos pessoas que ela está no mesmo lugar que eu e você, mas ela não sente a presença de Deus. Ela está no mesmo lugar que eu e você, mas ela não tem a transformação que a arca de Deus traz para nossas vidas. Existem pessoas que estão no mesmo lugar que nós, mas elas estão numa posição na qual não agrada a Deus. Tem pessoas na qual estavam no outro lado também, sentia a presença de Deus, sentia da glória de Deus, mas alguma coisa fez com que ela se esfriasse. Alguma coisa fez com que ela deixasse de sentir, deixasse de contemplar a glória de Deus. Mas também tem pessoas dentro da igreja que elas são como Obed-edom. Não importa a situação, não importa o momento, ela está adorando a Deus, ela não se esquece a Deus pela bênção, ela não se esquece a Deus pela circunstância, ela está buscando a Deus cada vez mais. Sabe por quê? Porque a igreja de Obed-edom, ela está ligada lá no céu, ela não está ligada na terra. Ela está ligada no céu e não está ligada na terra. E aquele que está ligado na terra pensa nas coisas da terra, e aqueles que estão ligados no céu só querem receber as coisas do céu. Hoje nós vivemos num tempo assim, e nós vemos que o adversário vem lutando para tirar do meio do teu povo a presença de Deus. O adversário vem lutando para tentar tocar no teu coração. Tem pessoas que entrou aqui nesta noite e ela não sabia como abrir a boca para adorar a Deus. Ela não sabia como abrir a boca para falar para Deus: Senhor, eu te amo, mas o meu coração está quebrantado. Tem pessoas que entrou aqui falando: Senhor, era para mim estar em casa porque eu não estou vendo nada. Mas Deus manda te dizer: eu estou operando na tua vida, eu estou trabalhando na tua família. Você não está aqui em vão, você não está ouvindo os louvores, você não está ouvindo a palavra em vão, você está ouvindo, sabe por quê? Porque você faz parte do templo do Espírito Santo, e a presença de Deus quer tomar a tua vida nesta noite. É somente esta arca que pode mudar a tua vida. Mas o que havia dentro da arca? Dentro da arca havia 3 elementos. Havia 2 tábuas da lei. Havia um vaso de ouro com a maná. E havia a vara de Arão. Repita comigo: um vaso de ouro com maná. Um vaso de ouro com maná. A vara de Arão. A vara de Arão. E a tábua das leis de Deus. E as tábuas das leis de Deus. Aleluia. A presença de Deus, ela só existe na nossa vida quando existe os elementos da arca na nossa vida. A palavra de Deus nos mostra, o salmista falando no Salmos de número 1: bem-aventurado aqueles que não sentam no meio dos escarnecedores, mas têm prazer na palavra do Senhor. O salmista também fala: lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz é o meu caminho. A palavra de Deus é a única coisa que pode
transformar a minha e a tua vida. Não há outra coisa que possa transformar a vida do homem senão a palavra de Deus. E muitos hoje já vêm se esquecendo da palavra de Deus. Querem entrar na igreja ouvindo palavras na qual venha levantar o ego do homem. Mas Deus, quando eu olho para a palavra de Deus, os profetas que Deus levanta são profetas para levar a palavra do trono de Deus. Eu pergunto, você está querendo ouvir aquilo que está no trono de Deus, ou você quer ouvir aquilo que o profeta quer falar? Se você quer ouvir aquilo que está vindo do trono de Deus, então abra teu ouvido, porque Deus está falando com você nesta noite. A palavra de Deus, ela não pode ser esquecida. É ela que nos conduz à vida eterna. E muitos têm se esquecido da palavra de Deus. Muitos querem pregar, querem louvar, mas não querem viver aquilo que está aqui. É o que está aqui que transforma. É o que está aqui que leva até Jesus Cristo. Deus nos chamou para nós vivermos Cristo. Cristo. Não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a palavra de Deus que faz isso. Uma das outras essências que faz na nossa vida, o vaso de ouro com a maná mostra a provisão de Deus. Lá atrás nós vemos muitos dos homens de Deus ouviam a voz de Deus e iam para o deserto. Podemos usar Abraão como exemplo. Olha, sai da tua parentela, pega tua esposa, teus filhos e vai lá me servir. Não tem GPS, não tem carro, não tem cadeira de luxo, mas você vai ter minha presença, você vai ter minha bênção, você vai ter eu na tua vida. Hoje, muitos de nós que estamos na casa de Deus já não estamos mais contando com a maná de Deus. Nós estamos contando com aquilo que nosso salário pode pagar. Nós estamos contando com aquilo até onde nosso carro pode levar. Nós estamos contando até aquilo aonde o homem pode nos levar. E nós estamos invalidando a potência de Deus. Jesus fala, se creres, fará obras maiores do que a minha. O Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. O Deus da antiguidade que abriu o mar vermelho, o Deus que parava o sol, é o mesmo Deus de hoje. Mas por que Deus tem feito cada vez coisas menos, às vezes, diante dos nossos olhos, coisas menores? Nós estamos perdendo a fé daquilo que Deus pode fazer. Nós acreditamos que Deus pode curar uma dor de cabeça. Nós vamos lá com muita fé. Deus opera, cura, liberta. Porque sabemos que se Deus não tirar a dor de cabeça, um analgésico, um anador vai tirar. Mas quando entra numa enfermidade na qual os médicos falam, não tem jeito, já era, você vai, daqui 15 dias, a pessoa lá entra em desespero, fala, eu não tem jeito, vem, Deus manda você, quando não tem jeito, faça como Ana, vai até o altar de Deus, fala, Senhor, entrego a Ti meus sonhos, entrego a Ti até onde eu posso caminhar. O médico fala que não tem jeito, mas Tu é o Senhor da medicina, Tu é o Deus que opera, e ainda, Senhor, meu Pai querido, se Tu não me operar, se Tu não me curar, Pai, estarei eu na Tua glória, para contemplar a Tua face. O crente fala que quer estar diante de Deus, mas ninguém quer morrer para ver Jesus Cristo. Nós sofremos na terra, choramos, sabemos que lá não vamos chorar, não vai ter tristeza, mas temos medo da morte. Nós devemos estar felizes em todo o tempo, adorar a Deus na enfermidade, porque Deus está conosco até a consumação do século. E a outra, a vara de Arão, ela floresceu no momento na qual não era para florescer. Deu frutos, abençoou ali aquele momento. Nós devemos entender que no momento difícil da vida, é difícil virmos para a casa de Deus, adorar a Deus, louvar a Deus. No momento difícil, é duro você vir na presença de Deus para se humilhar para Ele, para agradecer a Ele. Mas se você vir na presença de Deus como Ana, você não precisa falar, mas a tua lágrima, antes dela cair,
no chão. Os anjos de Deus estão pegando e levando, falando: Senhor, tem alguém lá embaixo, que não está mais conseguindo ficar de pé. Ela precisa que o Espírito Santo se apodere dela e levante ela, Senhor. Aí Deus ouve a oração, assim como escutou a oração de Ana. E Deus fala: Ana, irei eu atender. E aonde você acha que não vai mais dar fruto, você vai ter sim fruto na tua vida. Nós devemos contar com essas 3 essências de Deus na nossa vida. Essas 3 essências é o que traz a presença de Deus sobre nós. A presença de Deus é um risco para os adversários. Trouxe maldição para o mundo lá, trouxe enfermidade, trouxe tudo. Mas como louvamos hoje, a palavra de Deus, ela é um escudo para o povo de Deus. A palavra de Deus, ela é quem protege você. A palavra de Deus é aquela que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Pode vir Satanás por um caminho, mas por 7 ele voltará. Sabe o que Deus está falando? Não importa o momento, não deixa apagar o azeite da tua vida. E hoje ele está neste momento aqui para falar para você: abra o teu coração, porque quero eu encher a tua vida na minha presença e mostrar para você que você é um levita separado, que você é um levita escolhido para fazer a diferença na obra dele. Deus não te chamou para você ficar de cabeça baixa. Deus te chamou para você adorar Ele. Gostaria que a igreja se colocasse em pé neste momento. Gostaria de estar chamando a minha irmã para mim estar louvando o último hino, para nós estar encerrando. Aleluia. Oh, aleluia, santo, santo, santo Deus. Oh, glória, 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 glória. Santo, 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 arabasuri me canta, nagabuia. Suriande, oh, pedela, xalabalai, arabasuri me canta lá. Deus está aqui, amados. Abra a tua boca, adore Ele. Ele está aqui só para te ouvir, para falar: filho, abra a tua boca, adore Eu de todo o teu coração, porque hoje pode ser o último momento na qual tu tem oportunidade para abrir a boca, porque a trombeta pode tocar, a trombeta pode soar, e Ele pode nesta noite buscar a tua igreja. É por isso que Ele fala: abra a boca e adore, porque aqui está a presença dele. Feche teus olhos, irmãos. Para sempre, o meu Senhor.
Ele está dando para você poder e autoridade para aquilo que tem atormentado a tua vida, aquilo que tem atormentado o teu coração. Ele está neste momento movendo na tua vida. Abra teu coração, adora Ele. Não tenha medo de fazer assim como Pedro fez, de entrar nessa água. Ainda que falam que você afundou, mas você vai poder falar: eu amei e cheguei até Jesus. Aleluia. Crescer em mim, se quiser levar, pode levar, pois venho de tuas mãos, mas deixe-me apenas com meu coração. Porque foi aonde você pôs a mão e me curou, e me curou. Porque está na hora de eu andar sobre as águas. Porque está na hora de eu viver a multiplicação. Porque eu necessito da tua cura. Me faz descer sobre mim a verdade altíssimo. Porque está na hora de eu andar sobre as águas. Porque está na hora de eu viver a multiplicação. Porque eu necessito da tua cura. Me faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Aleluias. Glória a Deus. Quem aqui pôde entender a palavra de Deus esta noite? Glória a Deus. Gostaria de convidar os irmãos para nós estar fazendo uma oração. Eu passei aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu passei aquilo que Deus tinha falado comigo, porque Deus falava assim: tem pessoas lá que estão com o teu coração quebrado. Tem pessoas lá na qual também não estão mais sentindo a minha presença. Eu preciso avivar estas pessoas. Eu preciso que elas voltem a sentir aquilo que é de mais especial nesta terra. Eu preciso fazer com que ela venha voltar a sentir o meu amor na tua vida. Essa é a palavra que Deus colocou. Vamos estar estendendo nossas mãos e fazendo uma oração final. Senhor Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, transmite aquilo, Pai amado, que tu passaste no meu coração. Que tu possa, Pai amado, Pai querido, tomar cada um neste momento, Pai. Que tu possa renovar cada coração, cada alma, Pai. Que tu possa encher com o teu Espírito, com o teu poder, Pai. Que tu possa dar para eles, Senhor, autoridade. Que eles possam sair daqui, meu Pai querido, de uma forma diferente. Que eles possam fazer como Pedro, Pai. Quando ouvir a tua voz, Pai Jesus, eles possam caminhar no meio da água. E ainda que olham, fala: ah, ele afundou, ah, ele caiu. Mas ele olha: ah, eu andei nas águas, mas ninguém andou. E eu cheguei até o mestre e ele me segurou. Aleluia. Assim como Pedro andou nas águas e caiu, ele foi o único que andou. Mas quando ele caiu e afundou, Jesus estendeu a mão e levantou Pedro. Eu agradeço a oportunidade e que Deus possa continuar abençoando cada um nesta noite. Amém.